Olá pessoal, tudo bem? Então hoje a gente continua com o nosso curso de análise no RN. Hoje é a aula de número 34, nós vamos falar sobre compacidade, a parte 4, nós já gravamos 3 vídeos sobre esse assunto. E eu creio que hoje a gente já encerra o assunto de compacidade. Então vamos falar de compacidade sequencial. Então vamos começar com uma definição, que eu vou chamar de definição 1 da aula de hoje. Bom, então vamos colocar assim, dizemos que K é sequencialmente compacto se toda sequência xk de K admite uma subsequência convergente e convergindo para um elemento de K. Certo? Então, olha só. Eu vou falar que um conjunto K é sequencialmente compacto. Se eu venho cá, pego uma sequência nele. Essa sequência vai admitir uma subsequência convergente e esse limite aqui da convergência vai pertencer a K. Isso. Então, vamos para o nosso primeiro resultado da aula de hoje. Então, eu vou colocar ele aqui na tela para facilitar para a gente. Tá, então esse é o nosso teorema da aula de hoje, o teorema 1. Vamos dizer o seguinte, um subconjunto de Rn é compacto se somente se é sequencialmente compacto. Então, vamos fazer aqui a demonstração. Vamos fazer a ida primeiro. Esse teorema não vai ser difícil de mostrar, vai ser bem tranquilo. Ele vai dizer o seguinte, ó, o subconjunto de Rn é compacto. Então, pega aqui, ó, seja K, subconjunto de Rn compacto. Então, eu peguei que o K é compacto. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar uma sequência em K, certo? E vou mostrar que esta sequência converge para um elemento de K. Pronto, acabou, né? Dado as coisas que nós já fizemos aqui no curso, então por isso que ele vai ser tranquilo de mostrar. Porque veja só, eu pego uma sequência aqui, ó, seja xk, uma sequência em K, certo? Vou até para, como o meu K aqui é muito parecido com o K maiúsculo, então eu vou colocar xn, tá? Ah, mas aí vai confundir com o M ali do Rn. Então, eu vou colocar um xm. Seja xm, uma sequência em K. M, o número natural, tá? Veja bem, xm tem K. K é compacto. Nós mostramos na aula passada o teorema de Reine-Borel. Como o R tem dimensão finita, então, se K é compacto, ele é limitado e fechado. Então, K é limitado. Se o K é limitado, então quer dizer que a sequência xm é limitada. Logo, pelo teorema de Bolzano-Weierstrass, xm admite uma subsequência convergente para um certo A. Bom, aqui nós vamos usar um argumento que você já deve ter visto isso em análise reta, que é um argumento em termos de praticidade. Então, admite uma subsequência convergente para um A. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar os termos da sequência, os termos que não convergem para A, fora. E vou ficar só com os termos que convergem. O que eu estou querendo dizer? Imagina que eu aqui a sequência igual x1, x2, tá vendo? x3, x4, x5. Suponha que, como ele admite uma subsequência que converge para o A, imagina que somente os termos, por exemplo, ímpares, que estivessem convergindo para o A. Então, o x1, x3, x5, x7, tá vendo? O que eu faço? Jogo fora os termos pares e renumero. Eu vou chamar o x3 agora de x2, vou chamar o x5 agora de x3 e assim vai. Então, ou seja, renumerando, reposicionando os termos, jogando fora os termos que não convergem, eu posso dizer que eu tenho uma sequência. Agora eu vou colocar um xk convergindo para o A. Tá vendo? Então, olha só, eu tenho um xk convergindo para o A. Se eu tenho um xk convergindo para o A, sendo que os meus xk's é uma subsequência de K, então esses termos estão em K. Se está convergindo para o A, isso significa que o meu A pertence ao fecho de K. Porém, o K, por ser compacto, em Rn, nós provamos de novo, pelo teorema de Reine-Borel, K é fechado. Se é fechado, o fecho é igual ao próprio conjunto. Logo, meu A está dentro de K e, portanto, aqui, ó, K é sequencialmente compacto. Por quê? Eu peguei uma sequência nele, mostrei que essa sequência admite uma subsequência convergente e o limite dessa convergência é em K. Pronto. Logo,
K é sequencialmente convergente. E com isso a gente mostra a ida. Não foi difícil, né? A volta, o que nós vamos fazer? Seja K sequencialmente compacto. Muito bem. Se ele é sequencialmente compacto, quer dizer que, dado uma sequência xkzinho em K, existe uma subsequência xkj convergindo para um A que pertence ao K, certo? O fato de existir uma subsequência convergente, isso garante que o K é limitado. Além disso, que o K é fechado. Por quê? Se ele não fosse fechado, eu estaria dizendo o seguinte, ó, eu tenho uma sequência convergindo para o A, logo, esse Azinho aqui, ó, uma sequência de pontos de K, não é? Uma sequência de pontos de K convergindo para o A. Isso significa que o A pertence ao fecho de K, correto? Se ele não fosse fechado, esse A estaria em K e não estaria no fecho de K e não estaria no K. Isso é uma contradição porque ele está em K, porque por hipótese ele é sequencialmente compacto. Acabou. Só isso. Não tem nada o que fazer, né? Então, ó, só recapitulando. Dado um xk pertencente a K, existe uma subsequência convergindo para o A pertencente a K. Logo, K é limitado e A pertence ao fecho de K vai implicar que K é fechado. Porque, do contrário, se ele está no fecho, se ele não fosse fechado, o A está no fecho e ele não estaria em K, mas ele está em K. Aí seria a contradição com a hipótese, tá? E por que ele está no fecho? Porque eu tenho uma sequência de elementos de K convergindo para o A. Logo, ele pertence ao fecho, tá bom? Muito bem. Então, se ele é limitado e fechado, pelo teorema de Henry-Borel, eu tenho que K é compacto. Com isso, a gente mostra esse teorema. Muito bem. Nesta etapa aqui, agora a gente vai fazer um comentário bem interessante, que isso está lá no livro do Ricardo Freire, que é bem interessante, que a gente falou lá atrás, né? Eu vou fazer aqui em caráter de revisão, você pode voltar nas nossas aulas que você vai ver isso. Quando eu tenho um isomorfismo, né? Se eu pego o T aqui, ó, um isomorfismo linear. Então, eu peguei um isomorfismo aqui, T de Rn e Rn, linear. Esse isomorfismo é uma aplicação aberta, fechada, leva compacto em compacto e leva conjuntos limitados em conjuntos limitados. Não sei se você lembra, mas só rapidamente para a gente relembrar aqui como é que nós fizemos. Quando eu mostrei que isso aqui é uma aplicação aberta, eu peguei um conjunto aberto aqui em Rn e como ele é aberto, então existe um Azinho, então, ou seja, não, na realidade nesse não. Então, para todo Azinho que eu pegar aqui no conjunto A, existe, vamos colocar assim, um raio R positivo, tal que a bola de centro A e raio R está contida em A, certo? Bom, aí você ia lá e pegava o conjunto T de A. Para esse conjunto T de A, a gente pegava uma bola. A gente pegava uma bola de centro T de A e raio delta, em que o delta aqui a gente tomava ele para ser norma de T a menos 1, porque já que eu tenho isomorfismo, então existe a norma de T a menos 1, vezes R. Bom, aí eu pegava um Y nessa bola. Então, a norma de Y menos T de A menor que delta. Depois, a gente observava assim, então tá, então se eu calcular o x menos A, pegar um x... Não. Aí é claro que a gente tem que falar, tá, o y. Como tem um isomorfismo, então vai existir um x lá no domínio, onde é Rn, tal que t de x é quem? É esse y. Assim eu pegava esse x e calculava a norma de x menos a. Bom, a norma de x menos a vai ser igual a... Bom, o x é quem? O x aqui, se você observar, eu posso escrever o x como t a menos 1 de y. Tá vendo? t a menos 1 de y. E o a eu posso escrever como t a menos 1 de t de a. Tá vendo? E aí, como a aplicação é linear, eu uso a linearidade aqui, ó. t a menos 1 de y menos t de a. E aqui eu aplico a desigualdade da norma espectral, né? Olha lá, ó. Norma de t a menos 1, isso é menor ou igual que norma de t a menos 1, norma de y menos t de a.
E aqui eu tenho que ser menor ou igual que a norma de t menos 1, que eu conservei esse aqui, e esse aqui, ó, por que é o menor ou igual? Porque esse aqui, ó, é menor que, aqui, ó, menor que delta, tá vendo? Menor que delta. E norma de t menos 1 vezes delta, conforme eu tomei o delta aqui, ó. Aliás, eu tinha que pegar, para funcionar melhor, não é? Eu tinha que colocar, deixa eu ver, eu tinha que colocar assim, né, ó, ficaria melhor, né? Aí tá vendo, ó, o ajuste. Assim fica melhor, né? Isso, aqui eu tomava o meu delta assim, aí dá. Aí, ou seja, delta vezes norma de t menos 1 é quem? R. Então, isso aqui é igual a R. Eu estou concluindo que x menos a, norma de x menos a é menor que R. Portanto, x pertence à bola de centro A e raio R, que por sua vez, veja, o x pertence a essa bola. Então, olha onde que está essa bola? Mora no A. Então, quer dizer que esse x mora no A. Ó. Isso aqui está contido em A. O x mora no A. Portanto, t de x mora onde? Em t de A. E quem que é o t de x aqui? Ó? O t de x é o y arbitrário que nós pegamos nessa bola. Então, eu concluo que essa bola está contida em t de A, portanto, esse conjunto é aberto. Então, com isso, olha lá, te mostra que t é uma aplicação aberta. Para aplicação fechada, o que nós fizemos? Para aplicação fechada foi mais simples. A gente pegava um conjunto, pegava a mesma coisa, T, um isomorfismo linear. Ó. Pegava T, um isomorfismo linear, e aí você pegava um conjunto fechado em Rn. Eu quero mostrar que T de F é fechado, que aí eu mostro que é uma aplicação fechada. Bom, se você pegar aqui e calcular, aliás, como F é fechado, então eu posso escrever F como o complementar, quer dizer, o complementar de F é um aberto. Então, A, que é o complementar de F, é um aberto, certo? E como a gente acabou de mostrar aqui que T é uma aplicação aberta, aliás, lembrando que eu só estou revisando. Isso já foi feito, até com mais detalhes. Eu estou fazendo até mais rápido, se você notar aí. Estou fazendo bem mais rápido. Porque lá atrás eu já fiz isso de detalhadinho, então eu só estou revisando com você. Então, como F é fechado, então o seu complementar é aberto. Então, como a gente acabou de mostrar que um isomorfismo linear é uma aplicação aberta, então T de A é aberto. Bom, se T de A é aberto, mas quem que é T de A? T de Rn menos F. Isso aqui é aberto. Bom, porém, como a T é linear, então isso aqui é T de Rn menos T de F. T de Rn é Rn. Por que que é? Porque é um isomorfismo. Menos T de F. Se essa diferença é um aberto, significa que T de F é fechado. Logo, a minha aplicação T é fechada. Outra que nós mostramos também, de novo, pegando T, um isomorfismo linear. Essa revisão que eu estou fazendo é interessante porque eu fiz o exemplo da aplicação aberta numa aula, fiz a aplicação fechada em outra, fiz a aplicação compacta em outra, fui fazendo em aulas separadas. Aqui nessa aula que eu estou juntando tudo, né? Então, ó, outra que nós pegamos, de novo, isomorfismo linear, e a gente pegava um compacto aqui em Rn, pegava um compacto aqui. Bom, daí a gente falava assim, tá, se T de K é compacto, eu quero mostrar... Não, se K é compacto, eu quero mostrar que T de K é compacto. Isso que eu quero mostrar. Eu quero mostrar que se esse é compacto, esse aqui vai ser compacto. Aí, como esse aqui eu não sei que é compacto, eu pego uma cobertura. Pegava uma cobertura por abertos. B lambda, lambda em L. Peguei uma cobertura. Aí a gente falava assim, vamos chamar de, como eu tenho um isomorfismo linear, e como a aplicação é aberta, isso aqui é uma cobertura de abertos. Como a aplicação é aberta, então eu posso chamar de a lambda, o quê? T a menos 1 de um determinado B lambda, certo? Muito bem. Aí você verifica o seguinte, que K, o conjunto K, ele é a mesma coisa que T a menos 1 de T de K, correto? E o T de K, por sua vez, ele está contido. Então, a gente tem que escrever assim, né? Isso está contido numa união aqui, ó, de abertos. B lambda, tá vendo? Como T a menos 1 é linear, então isso aqui é a união de
T-1 de B lambdas, correto? E cada B lambda, T-1 de B lambda é uma lambda. Então, isso aqui me dá que K, que está contido numa união de A lambdas. E cada lambda é um aberto. De novo, por que é um aberto? Porque cada B lambda é um aberto. A aplicação T-1 é aberta, que a gente acabou de mostrar. Então, ela leva aberto em aberto. A gente mostrou direto, mas como isomorfismo, a inversa também. Então, ó, o que a gente tem aqui? Que cada lambda é aberto. Portanto, aqui ó, eu tenho uma cobertura aberta de K, só que K é compacto. Então, isso aqui vai implicar para a gente que K admite uma cobertura finita. Então, eu vou ter um A lambda 1, A lambda, vou chamar de A lambda M, né? Excelente. Sendo assim, aqui ó, T de K está contido em T dessa união finita aqui, ó, lambda 1, A lambda N, M. Como T é linear, eu tenho T de A lambda 1, T de A lambda N, M. Cada lambda aqui é um B, né? B lambda 1, B lambda M, que são abertos em Rn. Logo, eu consegui cobrir T de K com uma cobertura finita. Portanto, ele é compacto. Então, ou seja, olha só o que nós falamos. Se eu tiver um isomorfismo linear, ele leva abertos em abertos, fechados em fechados, compactos em compactos. E tem mais um que a gente usa lá da norma espectral, que leva conjuntos limitados em conjuntos limitados. Então, vamos de novo aqui, ó. Eu pego T, que é um isomorfismo linear. E aí eu pego X, um subconjunto de Rn, limitado. O que eu vou mostrar? Que T de X é limitado. Então, eu vou mostrar que T de X é limitado. Então, para a gente mostrar que T de X é limitado, o que nós vamos fazer? Você vai fazer assim, ó, seja Y pertencente a T de X. Se ele pertence a T de X, então existe um X. Aonde? Lá no conjunto X, certo? Existe um X lá no conjunto X, tal que T de X é o Y, certo? Bom, mas como o X é um conjunto limitado, quer dizer então que a norma de X é menor ou igual, quer dizer, eu posso falar que existe um μ positivo, tal que a norma de X é menor que μ, certo? Tá. Muito bem. Agora vamos calcular, veja, eu tenho que a norma de Y, veja que o meu Y é um arbitrário aqui em T de X, a norma de Y, ela vai ser igual o quê? O Y aqui é o T de X. Aqui eu vou usar uma propriedade lá da norma espectral, que se é menor ou igual que norma de T, norma de X. Bom, isso aqui, isso é menor ou igual que... Aqui eu posso usar menor ou igual, né? Norma de T e aqui μ. Eu posso chamar... Isso aqui é um número, porque a norma de T está bem definida. Isso aqui eu posso chamar de um M, né? Esse produto aqui é M. Poderia até falar que é menor, mas em tese eu posso falar que é igual a M. O produto desse número por esse número M. Logo aqui, ó, o meu Y, que é um arbitrário, é menor ou igual que M. Portanto, o conjunto T de X é limitado. Então, olha o que nós temos. Se eu tiver um isomorfismo linear, aqui, ó. Então, o que acontece? A nossa aplicação de Rn, aqui é Rn, né? Rn em Rn, ela vai levar aberto em aberto, vai levar um fechado em um fechado, vai levar um compacto em outro compacto, vai levar um conjunto, vamos colocar assim, limitado, eu não vou colocar L não, para não confundir com esse L que está aqui. Então, vou colocar conjunto limitado, um conjunto X. E um conjunto limitado, T de X. Tá vendo? Ela faz isso tudo. E outra coisa que a gente aprende lá em álgebra linear, que eu consigo todo espaço vetorial V de dimensão finita é isomorfo a Rn. Ou seja, se eu peguei um espaço vetorial V e esse espaço vetorial tem dimensão n, então existe uma transformação linear de V em Rn, tal que tem um isomorfismo. Certo? Então, olha que interessante. Quer dizer, a gente consegue, né, um isomorfismo linear de Rn com qualquer espaço vetorial de dimensão finita. Certo? Então tá. Com isto, olha só, agora que vai ser o ponto interessante. Se eu pegar um K, um conjunto compacto... Ah, outro detalhe também muito importante. Nós definimos conjunto compacto
por cobertura de abertos. Ou seja, eu posso avaliar isso em qualquer conjunto. Nós provamos que em Rn, um conjunto compacto é limitado e fechado. Ou seja, K é compacto se somente C é limitado e fechado em Rn. Mas aí eu pego esse espaço vetorial V. Em tese, eu posso avaliar se um conjunto é compacto porque eu vou usar a definição de cobertura por abertos. Pego uma cobertura aberta de um compacto de um conjunto de V, verifico se ele admite uma subcobertura finita. Admite, então ele é compacto. Então tá, eu peguei K, um compacto, eu pego um compacto em V. Tá, K é compacto em V, só que tem um isomorfismo, então ele é compacto em V, logo eu posso dizer que T de K é compacto em Rn. Certo? Por quê? Porque eu tenho um isomorfismo. Leva compacto em compacto. Tá. Agora, se T de K é um compacto em Rn, nós sabemos pelo teorema de Henry-Borel que T de K é limitado e fechado. Certo? Muito bem. Então, olha só que interessante. Se esse conjunto é limitado e fechado, então se eu pegar a aplicação inversa, olha só que interessante, a aplicação inversa deste conjunto vai levar limitado em limitado, já que é um isomorfismo, e ela vai levar fechado em fechado. Então, quer dizer que se eu pegar T-1 de T de K, vai ser tanto limitado e vai ser fechado. Bom, mas quem que é T-1 de T de K? É o conjunto K que eu peguei inicialmente aqui no conjunto V, como compacto. Então, veja só, esse conjunto K compacto é limitado e fechado. Então, você tem a volta. Se ele aqui, ó, se T é compacto em Rn, se somente se ele é limitado e fechado. Se ele é limitado, eu posso mandar de volta lá para o meu V como limitado, mando de volta para V como fechado. Então, eu estou com esse K, que era compacto inicialmente, provei que ele também é limitado e fechado. Portanto, todo espaço de dimensão finita, um conjunto que for limitado e fechado, vai ser compacto. E aí a gente caracteriza a compacidade para todos os espaços vetoriais de dimensão finita. Para a dimensão finita, a gente não está garantindo nada ainda não. Mas para a dimensão finita, a gente já consegue fazer isso. Então, a gente pode dizer... Aliás, a gente pode também... A gente não mostrou ali no início da aula de hoje que todo compacto, um K é compacto em Rn se somente se ele é sequencialmente compacto. Então, a gente consegue isso também para um espaço V de dimensão finita. Bom, em resumo, tudo isso que nós comentamos aqui, a gente pode colocar isso tudo dentro de um resultado, dentro de um teorema, que eu vou colocar ele aqui na tela. Está aqui, eu vou chamar ele de teorema 2, né? Ó, teorema 2 da aula de hoje. Ele vai dizer, ó, seja V um espaço vetorial normado de dimensão finita, mudir de topologia proveniente de sua norma. Ótimo. Então, as seguintes afirmações a respeito do subconjunto K de V são equivalentes. Veja, então ele vai ser, né? Ó, se ele for compacto, então ele é limitado e fechado, ele é sequencialmente compacto. É equivalente, tá? Então, todo mundo aqui é equivalente. Então, quer dizer que, então, ou seja, K é compacto, se somente se é fechado e limitado, se somente se é sequencialmente compacto. Bom, agora de um modo geral, então, ou seja, a demonstração desse teorema aqui é a junção de tudo que nós fizemos até agora e de todo esse comentário que eu coloquei aqui, ó. Esse comentário que eu comecei aqui logo depois da demonstração. Nossa, foi bastante, hein? Ah, não, aqui, ó. Logo depois da demonstração aqui, ó. Nós começamos esse comentário aqui. Se você juntar todos eles, claro, e a demonstração do teorema 1 da aula de hoje, você mostra esse teorema 2. Então, esse teorema 2 aqui reuniu tudo isso que nós comentamos, tá bom? Muito bem. Agora, de um modo geral, se você tiver, se o seu espaço vetorial V não tiver dimensão finita, se ele tiver dimensão finita, está caracterizado. Se ele não tiver dimensão finita, você consegue mostrar que se K, um subconjunto de V, for compacto, você consegue mostrar que ele é limitado e fechado. Você consegue também, nesse V,
você consegue, se ele for sequencialmente, na verdade, se ele for compacto, né? Se ele for compacto, você consegue mostrar que ele é sequencialmente compacto. Agora, veja, aqui, para V, se V tiver dimensão de V for infinita, você consegue isso. Você consegue essa recíproca também. Você consegue essa recíproca. Agora, esta recíproca aqui não é verdadeira. Ou seja, você vai ter conjuntos que é limitado e fechado em espaço de dimensão infinita e que não são compactos. Por isso que aqui há um grande debate entre os matemáticos que quando eu vou definir um conjunto compacto na reta ou em Rn, é mais fácil eu chegar primeiro dia de aula e falar, um conjunto compacto ou um conjunto limitado e fechado. Excelente. É mais fácil eu trabalhar assim. Só que depois eu vou ter que fazer toda uma desconstrução disso lá no estudo de topologia. Então, eu adotei a postura, conforme o livro que nós estamos seguindo, que é do Ricardo Freire, justamente definir compacto por cobertura de abertos, que é assim que a gente faz em topologia geral, né? E aí a gente conclui, usando o teorema de Heine-Borel, que em Rn, um conjunto compacto, um K é compacto se somente se ele é limitado e fechado. Então aqui, ó, a gente não consegue, quando a gente está com um espaço de dimensão infinita, mostrar que um conjunto limitado e fechado, quer dizer, nem sempre um conjunto limitado e fechado vai ser compacto. Vai valer muito a pena a gente fazer uma construção, uma discussão sobre isso daqui, né? Então vamos falar sobre isso aqui no exemplo a seguir. Bom, então vamos no nosso exemplo aqui. Ele vai dizer, seja X um espaço normado. Aí vamos falar assim, considere B, aqui ó, uma bola limitada e fechada. Veja que essa nossa bola que está centrada na origem. Então, isso aqui já está implícito aqui no próprio, na forma aqui que nós escrevemos. Se B, né, está contido em X e é diferente de X, ou seja, não é o X todo, que a gente fala que é subespaço próprio, e B é compacta, então a dimensão de X tem que ser finita. Bom, mas aí você fala assim, mas você acabou de falar que era para mostrar que se o espaço tem dimensão infinita, a bola é compacta. Pois é, exatamente o que está escrito aqui, né? Bom, vamos fazer só um esqueminha aqui. Eu estou falando para você assim, ó, eu tenho X, um espaço normado, não estou falando a dimensão dele, não. E aí eu pego uma bola centrada na origem, limitada e fechada, e aí agora eu vou supor, essa aqui é a minha hipótese. A minha hipótese eu vou falar que ela é compacta. E aí eu vou mostrar que a dimensão, ou melhor, o resultado está dizendo que a dimensão do X tem que ser finita. Então, olha só. O que acontece? Se eu aplicar aqui a contrapositiva, não é, olha, se a dimensão do X for infinita, então, ou seja, eu neguei a tese, então eu vou negar a hipótese. Então, logo, a bola não é compacta, tá? Essa que é a ideia. Então, vamos lá, vamos recapitular. Estou pegando X no espaço normado, pego uma bola. Isso aqui é uma bola. A definição disso aqui é uma bola limitada e fechada. Inclusive, nós colocamos isso aqui no curso, fizemos exemplos com isso. Bola limitada e fechada, né? Isso aqui é a definição desse conjunto aqui, tá? O que eu estou supondo, que está entrando na hipótese, é que, primeiro, essa bola não é o X, porque eu poderia tomar o próprio espaço X aqui como sendo a própria bola. Então, a bola seria ele mesmo, o X seria a própria bola. Então, eu estou eliminando essa possibilidade. Estou colocando assim, ó, se essa bola está contida no X e não é o X, ou seja, é um subespaço próprio, né? E ela é compacta, então agora eu coloquei a hipótese, ela é compacta, então a dimensão do X tem que ser finita. Por quê? Se eu aplicar a contrapositiva, se a dimensão do X é infinita, essa bola não é compacta. Para a gente mostrar esse resultado, né, nós vamos fazer uso do lema de Ries. Então, deixa eu apagar aqui. Nós vamos fazer uso do lema de Ries. O lema de Ries é um resultado que a gente faz lá em análise funcional. Para essa aula não ficar muito longa, eu vou só colocar ele aqui na tela. Mas eu prometo para você que na próxima aula, então, ou seja, essa aqui é a aula de conjuntos compactos, parte 4,
Então eu vou fazer uma parte 5. Nessa parte 5 eu vou mostrar esse resultado, mais alguns outros interessantes. Então vai ficar para a próxima aula a demonstração do lema que eu vou colocar aqui na tela. Esse aqui, ó, tá vendo? Lema de Riesz. Na aula seguinte eu vou mostrá-lo. Hoje aqui eu só vou fazer uso dele. Então, ó, seja X um espaço vetorial normado, em que Y é um subespaço fechado, tal que Y é diferente de X. Tá vendo? Ou seja, então é um subespaço próprio, certo? Então é um subespaço próprio. Então, para todo θ, tá vendo? Para todo θ que você tomar entre 0 e 1, vai existir um X no conjunto X, tal que a norma de X é 1 e a distância de X até Y, que nós estamos definindo como ínfimo, de X menos todos os pontos de Y, é maior ou igual que θ. É um pouco técnico, claro, mas é interessante. Se você depois entender, depois que eu fizer a demonstração dele, você vai ver que é muito interessante. Mas aqui, em suma, o que ele está falando é isso. Ó. Eu tenho um conjunto X aqui, eu tenho um conjunto Y aqui, um subconjunto próprio, fechado. Então, ele vai dizer assim, que se para todo θ é um parâmetro, né? Ele fala que vai existir um xzinho aqui, que a distância do xzinho a qualquer ponto de Y aqui, ó, é sempre maior ou igual que θ. Uma das coisas muito interessantes é que você não consegue, para todo Y daqui, tá vendo? Você fala, mas se o X estivesse aqui no conjunto Y, isso não vai ser possível justamente porque o Y é fechado, tá vendo lá? O Y vai ser fechado e próprio. Então, quer dizer, quando eu estou pegando um cara, eu consigo pegar um cara no X que não esteja no Y. Ele está falando que vai existir sempre um cara no X aqui, ó, tá? Essa que é a parte interessante, mas enfim, é isso que mostra o lema. Então, ou seja, essa distância daqui até aqui é sempre maior do que um θ entre 0 e 1, tá? Essa que é a proposta do lema de Riesz. E nós vamos adaptá-lo ao nosso problema. Qual que é o problema? Eu tenho uma bola, eu tenho uma bola limitada e fechada, né? E compacta, nossa hipótese. Então, nós vamos fazer a demonstração por absurdo. Então, suponha que a dimensão do X seja infinita. Vou supor que a dimensão do X é infinita e vou chegar a uma contradição. A contradição de que a nossa bola é compacta. Então, ó, eu estou assumindo que ela é compacta. Eu supus que o X a dimensão é infinita. Se o X é a dimensão infinita, então vamos pegar aqui, ó. Observe que a bola ela está contida em X e a bola é fechada e ela é diferente do X. Então eu posso aplicar o lema de Riesz, concorda comigo? Porque ele não pede nem que ela seja limitada, mas a nossa bola é limitada. Ele pede só que ela seja fechada, tá vendo? E diferente. Então eu vou aplicar o lema de Riesz. Então para todo θ pertencente a 0,1. Se é para todo θ pertencente a 0,1, eu posso tomar um θ igual a meio, né? Vamos tomar o θ igual a meio. Existe. Antes de fazer isso, vamos começar. Vamos criar uma sequência. Então pega assim, ó. Seja um x1. Como o x tem dimensão infinita, né? Então ele tem elemento para sobrar lá, né? Então pega um x1 em x, de forma que a norma de x1 é 1. Isso é fácil de tomar. Pega um vetor no espaço vetorial e pega o versor dele. Tá aí, 1. Nesse ponto aqui, você vai ver o seguinte, ó. Eu vou construir um espaço aqui, ó. Construa um espaço x1, chama assim, tá? Gerado por esse x1 que eu criei aqui, ó. Esse espaço, observe que x1 é um subespaço de x próprio e o x1 é diferente, próprio, então quer dizer que o x1 é diferente do x. Aí você fala assim, como você garante isso? Bom, se eu estou supondo que o x tem dimensão infinita e esse x1 é gerado por um elemento, esse x1 tem dimensão 1. Se ele tem dimensão 1, veja, um subespaço de dimensão 1, ele não vai ser o próprio x. Então, ele é um subespaço próprio, né? E como ele é de dimensão finita, ele vai ser um subespaço fechado. Subespaço vetorial fechado pelo lema de Riesz. Para todo θ entre 0 e 1, então digamos que o θ é meio, né? Então, existe um x2 lá no meu conjunto x. A norma desse x2 tal que, né? A norma desse x2 vai ser 1, está lá no lema de Riesz, e a distância, quer dizer, a norma de x2 menos x1, maior ou igual que meio. Tá vendo?
Bom, então o que eu faço agora? Eu vou lá, construo. Você constrói um espaço x2 gerado pelo x1 e pelo x2, tá vendo? De novo, é um espaço de dimensão 2, certo? Um espaço de dimensão 2. Então, esse espaço ele vai ser fechado e ele é diferente do x, que nós estamos supondo ser de dimensão infinita. Então, você aplica de novo o lema de Riesz. Quer dizer, vai existir um x3 no conjunto x, de modo que esse x3 tem norma 1 e a distância, agora eu vou usar a distância, tá vendo? Porque eu vou fazer a distância do conjunto x2, ela todinho, tá vendo? O conjunto x2. Essa distância aqui é maior ou igual que 2, meio, certo? Muito bem. Se a distância de x3 aqui, né, ao conjunto x2 é maior ou igual que meio, em particular, eu vou ter que a norma de x3 menos x2 maior ou igual que meio e a norma de x3 menos x1 é maior ou igual que meio. Só por curiosidade aqui, ó. Você fala, sabe por que você não usou isso aqui de uma vez? Não, porque veja, eu tomei o espaço gerado por esses dois pontos aqui, por esses dois vetores. Veja, se eu estou calculando a distância x3 ao conjunto x, é em todas as combinações lineares deles, né? Então aqui está incluindo todo mundo, que é o que está falando no lema de Riesz, né? Volta aqui, olha lá, em todos os pontos do y, tá vendo? Por isso que eu usei a distância aqui. Aí sim, em particular, se vale para todo mundo que está aqui no x2, em particular, vale para os seus geradores, tá? E assim você procede com essa construção. E aí então, nós acabamos de construir uma sequência, vamos colocar assim, uma sequência de pontos em que a norma desses pontos são 1. Estes pontos estão em x, né, no conjunto x. E a distância, né, a norma de xn, vamos colocar xm menos xn, é maior ou igual que meio. Veja, mas se todos eles têm norma 1, esses pontos xn pertencem à minha bola centro na origem e raio 1, bola fechada. Né? Estão no bordo, eles pertencem à esfera, mas tá, em particular pertence a essa bola. Então eu estou com uma sequência nessa bola que nós assumimos por hipótese que é compacta. Uma sequência num conjunto compacto admite uma subsequência convergente. E aqui nós estamos mostrando que não tem jeito de a gente pegar uma subsequência convergente nessa sequência criada dessa forma. Então nós conseguimos exibir uma sequência no nosso conjunto compacto por hipótese e que não admite subsequência convergente. Isso é uma contradição. E a essa contradição se dá ao fato de nós supormos que o x tem dimensão infinita. Logo, nós concluímos que se a bola é compacta, limitado e fechado é compacta, a dimensão do x é finita. Portanto, a contrapositiva é válida. Se a dimensão do x é infinita, então a bola limitada e fechada não é compacta. E com isso a gente mostra aquele resultado que a gente propôs ali em cima. Tranquilo? Beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Aqui a gente agora só dá o fechamento, né? Por questões de formalidades matemáticas, que já acabou. Se você entendeu isso aqui, tchau, fica com Deus e até o próximo vídeo. Mas se você quiser ficar só para a gente dar o fechamento no formalismo, né? Então nós vamos fazer isso aqui, ó. Chegamos nesse ponto, aí você coloca assim, ó. Logo, aqui, ó. Xn não admite subsequência convergente. Essa é um fato, uma conclusão que a gente tem aqui. Bom, agora que a gente vai entrar com a contradição. Como a norma de xn é 1 para todo n, né? Para todos esses termos dessa sequência que nós criamos, ele tem norma 1. Então, xn vai ter que pertencer à bola centro 0 e raio 1. Mas isso é uma contradição. Agora que vem a contradição. Colocar assim, que é compacta, por hipótese. Logo, ou melhor, não antes do logo. Mas isso é uma contradição. Bom, se eu tenho uma contradição, o que eu supus é falso. Logo, a dimensão do x tem que ser finita. E para a gente dar aquele fechamento, conclusão. Se a minha bola limitada e fechada é compacta, implica que o x tem dimensão finita. Aqui eu estou suprimindo as hipóteses. A minha bola está contida em x, é um subespaço próprio, papapá, né?
E aí você vem com a contrapositiva. Contrapositiva, ou seja, se a dimensão do x é infinita, então esta bola limitada e fechada não é compacta. Então esse é o ponto crucial do nosso curso, principalmente nessa parte que a gente fala de compacidade. Quando você pensa num conjunto compacto, cubra-o com abertos. Cubra-o com abertos e tenta encontrar uma subsequência convergente, ou então uma subcobertura finita, ou então pegar uma sequência no conjunto e mostrar que essa sequência admite uma subsequência convergente para dentro do espaço. Aí você garante a compacidade, tá bom? Então agora sim nós encerramos a nossa aula. E se você ficou até aqui, muito obrigado. Te vejo no próximo vídeo. Vamos fazer a parte 5 do conjunto de compacidade. Da compacidade, parte 5. Tá bom? Então é isso aí. Um abraço e até lá.